Boa noite, Kaline. Vilene, Joseandra, Larissa, Camilinha, boa noite. Chico. Vou convidar Chico aqui enquanto as pessoas vão entrando. Sayonara, Ju, boa noite. Oi, Chico. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Isso. O pessoal tá entrando aí, né? O pessoal tá entrando. Ok. Boa noite a todas, né? Todos os nossos companheiros, companheiras. Vamos para mais um domingo, né? De temas. Essa doutrina tão maravilhosa. Amém. Então, boa noite formalmente a todas e a todos. Hoje nós estamos honrados mais uma vez de receber o nosso irmão Francisco Fernandes, chamamos carinhosamente de Chico, para trabalhar conosco a temática da noite, que é o bem e o mal sofrer. Fizemos esse convite a Chico, então a nossa noite hoje vai ter reflexões e vai ter uma coisa que a gente gosta muito, que é a música, né? A música, ela consegue tornar as reflexões talvez mais suaves e mais tocantes. Então a gente gostaria de agradecer muito a Chico por ter aceito o nosso convite. Para mim é um privilégio estar com você, Lili, e com todos vocês. Gratidão, viu, meu irmão? Então, feito essa saudação inicial, né? Eu gostaria de pedir a todas e a todos que neste momento, se puder colocar um copinho com água, para no final da nossa palestra ser fluidificada pelos bons espíritos. Acredito que a maioria estão em casa. E a gente acredita muito, né, que estamos sempre auxiliados pela espiritualidade superior. Então, se puderem colocar um copinho com água, nós vamos iniciar, como sempre iniciamos as reuniões na Casa Espírita, com a prece, pedindo à espiritualidade superior que nos auxilie, né? Então, dizendo que o meu rosto está cortado, eu vou ver se eu subo um pouquinho o meu telefone, certo? Aí vocês só confirmam se ficou melhor. Acho que agora deve ter melhorado. Então vamos lá, queridos. Vamos fechar os nossos olhos, buscar nos harmonizar, agradecer ao Divino Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia, pela bênção de estarmos nessa noite reunidos para partilharmos as benesses do Consolador Redivise. Agradecer à espiritualidade superior, responsável pelos trabalhos no Grupo Espírita Renascer, pela oportunidade que nos é dada de falarmos um pouquinho dessa doutrina consoladora enviada, sem sombras de dúvidas, pelo governador espiritual do planeta Terra. Entendendo a importância da temática da noite, que nos convida à reflexão do bem sofrer, sabemos, Senhor, que em Ti temos a força necessária para guiar-nos nos caminhos tortuosos, muitas das vezes, da nossa vida e do nosso mundo íntimo. Te pedimos, Mestre, que nos fortaleça nesta caminhada, para que não venhamos nós a cair e perder a grande oportunidade que é esta encarnação. Que possamos aqui, Senhor, darmos o nosso melhor e sermos a cada dia a nossa melhor versão, contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais solidário e mais fraterno, compreendendo que a transformação do mundo começa
dentro de nós mesmos, dos nossos corações, do nosso mundo íntimo. Que os bons espíritos presentes em cada um dos lares que partilham conosco esta noite de reflexões possam auxiliar os irmãos encarnados e também desencarnados, necessitados desse afago na alma. E que assim, Senhor, não te pedimos que tire as dores, mas que nos fortaleça a vivenciá-las com resignação, mas com coragem, para vencermos o mundo, como tu também vencestes. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. E retornando, vamos primeiro para alguns avisos, porque aí a gente às vezes pode esquecer de fazer isso no final, e é muito importante que a gente destaque algumas questões. No próximo domingo, a nossa live será com a nossa querida Alcídia Batista. Ela vai abordar o tema O Sentido da Vida, uma proposta, né? Toda terça-feira, as palestras que a gente realiza aqui no Instagram, elas são disponibilizadas no nosso canal no YouTube, né? O canal do Grupo Espírita Renascer. Aos sábados, às 18 horas, nós temos um encontro com o Evangelho, que é coordenado por Alcídia e por Vilene também. E na próxima quinta, a partir das 19 horas, vamos retomar o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Esse estudo vai começar mesmo, como a gente diz, começar do começo, né, Chico? Pelo tomo 1, certo? Então, mesmo aqueles que não realizaram, de repente, não tinham como se deslocar para Pau dos Ferros, agora tem a oportunidade, através dos aplicativos, da internet, de participar conosco. Os interessados podem falar conosco no direct também. Vou entrar em contato com as meninas, Alcide e Vilene, para tirarem dúvidas e saber como é que fazem para participar, ok? Dito isso, diga, meu bem. Antes da gente começar com o tema, só lembrando que também nós estamos agora com um programa de rádio. Sim. Inclusive, você e o Cabral estiveram hoje conosco, e no próximo domingo nós teremos Soraya, as nossas queridas Soraya, Larissa e Vilene, onde o tema abordado será os flagelos da humanidade. Isso, então, muito bem lembrado. Um resgate de um programa maravilhoso e um formato também que está muito legal, que a gente está acompanhando, né? Todo domingo, às 10, né, Chico? Isso, exatamente. Ok. Então, as nossas reflexões da noite, elas estão ancoradas na codificação, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. A gente vai abordar um pouco desses dois livros, né? Eu gostaria que vocês me confirmassem, porque, assim, no meu Instagram eu vejo bem direitinho, mas aí estão dizendo que está me cortando, não estão me vendo. Então, vocês confirmem aí se melhorou, né? Mas Chico tá bem, a sua posição tá boa. Eu, aqui para mim, também tô me vendo direito, né? Mas tem algumas pessoas dizendo que não. Mas vamos lá. Também a gente se embasou em algumas reflexões construídas por nossa irmã Sandra Borba, né? Em uma das palestras dela, a gente foi pegando algumas questões que a gente acha importante também abordar aqui na noite. Nosso tema da noite, ele se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Esse tema, essa reflexão, né, que se encontra lá no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, é do Espírito Lacordaire. Ele, na verdade, foi um sacerdote católico que desencarnou em 1861, e no mesmo ano ele participa, enquanto espírito, de uma reunião mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esse espírito vai trazer algumas reflexões para nós, sobretudo abordando aqui esse tema do bem e o mal sofrer. Antes de eu continuar, eu vou fazer mais um teste, aí vocês dizem se melhorou. Vou baixar agora. E agora, queridos? Melhorou? As coisas da tecnologia, né? Responda, meninos, porque eu não tenho essa condição porque de responder.
Pra mim tá... Chico tá vendo tudo, né, Chico? Tô. Pra mim tá ótimo aqui, mas aí tá todo mundo dizendo que tá cortando. Se alguém puder confirmar depois, a gente agradece. Mas vamos dar continuidade, né? Porque nós temos só 1 hora de live, então a gente precisa aproveitar o máximo, certo? E aí, pegando esse trecho do Evangelho, né, o capítulo 5 e o item 18, quem já fez a leitura desse capítulo e tiver interesse de revisitar, é bom, né, fazer isso. Quem não leu, então busque fazer a leitura. Tá todo mundo dizendo, Chico, que tá cortando muito e É, que... talvez seja Mas eu já uma questão fiz... de conexão, Lili, não sei. Porque eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui. No meu aparece tranquilamente, me aparece toda. Eu já subi a câmera, já subi, já fiz tudo que eu podia fazer aqui. Vou botar até mais um livrinho aqui em pé. Mas eu acho que não tenho mais muito o que fazer, não. Mas tá bom, o importante é que vocês vejam Chico Ah, não. e, e que me escutem, nos escutem. Acho que Vamos lá. dá certo. Oh, Marília maravilhosa. Marília Ideia, da Andréia, é uma amiga maravilhosa minha lá de São Paulo, que eu vi que ela comentou aí. Gente, eu não sei mais o que fazer, não, tá bom? Eu já tentei aqui de todo jeito. Aí, como eu não quero perder tempo, por conta que a nossa live é só de 1 hora, tomara que dê certo aí. Vocês consigam. Porque aqui no meu dá certo, não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá. Então, essa página, eu tirei dois trechozinhos dessa página do Evangelho para que a gente possa nortear as nossas reflexões. Quando o Espírito Lacordaire diz o seguinte: Bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Quando Cristo disse isso, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem bem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão a Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. Então, olha que reflexão maravilhosa. E aí, foi só 2 trechozinhos dessa página que Lacordaire coloca para a gente, né? Mas é só para nos lembrar que essa questão da bem-aventurados aflitos nos convoca no sentido do próprio sofrer, né? Se a gente conseguir, de alguma forma, vivenciar as dores momentâneas do nosso cotidiano, um pouco mais de resignação e um pouco mais de fé, entendendo que tudo passa, essas dores, por mais que elas incomodem a nossa existência e que muitas vezes dê uma reviravolta na nossa alma, elas vão passar e elas serão conduzidas por nós de forma mais serena. Todos, indistintamente, sofremos. Existe uma questão muito democrática na dor. Ela alcança ricos e pobres, negros e brancos, todos, sem distinção. E ela faz um trabalho de lapidação na alma que nós ainda necessitamos, porque somos espíritos endurecidos. Mas o espiritismo não nos convoca a uma devoção masoquista. Nós não somos treinados para sofrer. Essa não é a proposta. Mas nós precisamos entender por que a dor nos alcança. O que faz a dor nos alcançar, né? E quando ela chegar, que a gente faça como Lacordaire bem colocou, né? Sejamos firmes, perseverantes e submissos à vontade de Deus. Não porque Ele quer ver seus filhos na dor, mas porque Ele entende ainda que a dor burila as nossas vicissitudes, os nossos maiores defeitos. A dor ainda é uma amiga
E no planeta de prova e de expiações, não tem como não vivenciarmos a dor, né? No planeta de provas e expiações, a dor, ela ainda se apresenta. Nesse sentido, a gente vai agora passar nossa palavra para o nosso irmão Chico. Ele vai cantar o Evangelho de Seres Imortais, para a gente ouvir um pouquinho e traçar um pouco de reflexão sobre a questão das dores, abordando o Livro dos Espíritos. Enquanto ele vai tocando, eu vou tentando ajeitar aqui a câmera para melhorar. Vamos lá. O Evangelho é fonte de paz, tudo nele acalma, tormentas desfaz. É um livro notável que ensina a vencer, estimula o perdão, dá razões pra viver. O Evangelho é pleno de luz, luariza as noites, reflete Jesus. É um livro divino, roteiro de amor, bendito quem por ele for. Assim vamos estudá-lo, vivê-lo intensamente, deixando que a luz se instale, que o amor fale pra toda a gente. Levemos o Evangelho na mente e no coração, buscando espalhar a paz, ensinando mais, estendendo a mão. Não basta dizer que segue, não basta dizer que crê, preciso é conhecê-lo, vivenciando o que aprendeu. Só pode dizer que segue, só pode dizer que crê, aquele que exemplifica no dia a dia o que aprendeu. Laia, la, laia, laia. Laia, la, laia, laia. Laia, la, laia, laia. La, laia, laia. La, laia, laia. Evangelho. O Evangelho, né? Caminho para a gente ser feliz. Não necessariamente no ponto de vista dogmático, né, Chico? Mas da vivência em si. Sim. Antes de abordar as questões do Livro dos Espíritos, há um trecho nessa canção que me inspira muito, que é um trecho poético, mas que nos dá muitos panos para mangas, né? Para as mangas, para a gente falar sobre essa questão da importância da exemplificação do Evangelho, da luz do Cristo. Primeiro porque quando a gente fala da luz, a gente fala no sentido metafórico, né? A luz é o bem viver, o conhecimento, a humildade, né? Nesse sentido. E aí, o trecho da música diz assim: o Evangelho é fonte de luz, luariza as noites, reflete Jesus. Quer dizer, as nossas noites escuras, os nossos momentos de escuridão, o Evangelho ele luariza. Jacó foi muito feliz quando ele usou essa expressão, né? Então, o Evangelho é essa fonte de luz, essa fonte de paz. Dentro do tema proposto, a questão 908 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam sobre as paixões. Como a gente lida com essas paixões, né? No Livro dos Espíritos, na resposta, ele diz que as paixões é um princípio natural do ser humano. Ela é necessária, porque não nos esqueçamos de que nós somos seres ainda materializados e demandamos, vamos dizer assim, de uma estrutura material para poder sobrevivermos e, inclusive, a sobrevivência da própria espécie. Nós precisamos ainda do processo de procriação, nós precisamos
construir casas, né? Nós não conseguiríamos sobreviver o tempo todo nas cavernas e por tudo isso, o princípio da paixão ele não é equivocado no seu todo, mas aí ele diz o seguinte, que o problema é como a gente lida com esse sentimento. O problema é porque o homem ele se exacerba no cultivo das paixões. E aí a paixão, eu gosto muito de uma frase quando ele diz assim, que a paixão para nós humanos é como um corcel desgovernado. Ou seja, ele se torna perigoso porque nós, em si, por sobre um corcel desgovernado, nós estamos em grave perigo. Assim são as paixões, a paixão pelo poder, a paixão pelo dinheiro, as paixões que nos arrastam pela doença da sexualidade, né? Então, assim, essa paixão nos leva a verdadeiros desatinos, porque nós, ao invés de cultivarmos esse princípio necessário até, né? Nós andamos, enveredamos pelo caminho exatamente oposto, e como bem coloca o Livro dos Espíritos, é um corcel, né, desenfreado, e isso nos leva aos grandes perigos, né, aos grandes males da humanidade. Na questão 909, os Espíritos perguntam se com alguns esforços o homem consegue superar suas más inclinações, que vem exatamente, né, Chico, Lili? Oi, meu bem. antes de você responder, porque eu sempre brinco, aí os espíritos dão assim na nossa cara, né? Com todo respeito a eles, que a resposta é uma coisa que diz assim, é puxando assim a orelha. Diga aí. Isso. Pois é, ele fala sobre as más inclinações, porque aí ele vai dizer o seguinte: é possível o homem, com alguns esforços, superar as más inclinações? E os espíritos dizem que sim, com muito poucos esforços, né? Porque o problema do homem está exatamente em ele se fixar nesse materialismo exacerbado, né? E aí, quando a gente fala em materialismo, fala em poder, fala em dinheiro, em sexualidade, que a sexualidade é algo que nos arrasta profundamente, haja vista os nossos aprisionamentos ainda, então, mas os espíritos nos dão esse conforto. Eles dizem que com poucos esforços a gente sim Uhum. pode superar. E eu até lembrei, Lili, quando eu estava observando essa questão, por que com poucos esforços? Porque muitos dos nossos ancestrais já abriram os caminhos para a gente. Nossa Isso. própria irmã, a Igreja Católica, já nos abriu muitos caminhos. Então, a nós, né, nos cabe a função de cuidar, né, de fazer com que esses caminhos sejam mais abertos, para que a gente possa trilhar realmente essa. Mas é necessário, né, superar esses entraves essas travas que ainda estão no nosso olho, né? Na questão Isso. E 919, só antes de você ir para a próxima, porque pois não. tem um outro ponto que eu acho muito interessante, além dos esforços. O Ah, que sim. eles dizem? Que nos falta vontade, né? Isso, verdade. Falta, por isso que os esforços são pequenos, não precisa de grandes esforços, desde que a gente tenha vontade. Tem aquela frase que diz: quem tem a vontade tem a metade, né? É bem isso Exatamente. mesmo. Falta que a gente tenha vontade de mudança, que a gente reconheça que precisa mudar, né? Isso. Na questão 919, ele vai falar exatamente o que fazer, né? Para como lidar com essas questões, como romper com esse mal que para nós espíritas é resultante da ignorância. E aí ele vai nos dizer, né? Vai nos relembrar um sábio da humanidade quando diz: conhece-te a ti Isso. mesmo. Se nós somos capazes de nos conhecer, naturalmente nós vamos dizer assim, romper as nossas más inclinações, né? É muito mais fácil amar, cuidar do que odiar, né? Enfim. Isso. E aí é interessante, porque pensando a temática da noite, o conhece-te a ti mesmo nos ajuda a não resvalar em algumas outras dores, dores desnecessárias. Porque tem dores que são necessárias, que elas vão nos chegar, quer a gente queira, quer não. Mas tem muitas dores que são resultados dos nossos atos mesmos inconsequentes, não de existências pretéritas, mas dessa existência mesmo, né? Da forma Sim, como a Lili. gente lida com algumas situações. Isso, e esse lidar com a dor, só pegando aqui uma deixa no que você coloca, é o seguinte: o problema não está na dor, o problema está em como a gente lida com essa dor. Se eu lido, se eu Isso.
se eu transformo a minha dor numa fonte de trabalho, de resignação, essa dor deixa de ser dor, né? Por que é que, não é? Por que é que às vezes você vai em regiões em que você tem pessoas que mal conseguem se alimentar, pessoas que vivem em cadeiras de roda, pessoas mas que têm um sorrisão de um canto ao outro, né? E outras pessoas às vezes têm tudo, residem num palácio, mas que vivem num denso mar de amargura, porque essas Isso, pessoas não sabem como transformar a sua dor em alegria. verdade. Muito bem. E Nós, aí, alegria das continuando. pessoas, nós. Sim, nós. A reflexão Nós. sempre é pra gente, né, É pra Chico? gente. É Antes muito do mais que ser presente do que pro para o outro. outro. Isso. Isso. E aí, pegando o gancho aí das questões do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na 921, logo após essas reflexões que você traz, né? Até a Terra estar transformada, o homem pode gozar de uma felicidade relativa aqui, né? E os Espíritos respondem, o mais frequentemente. Aí eu gosto dessa resposta, porque o homem é artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, o negócio como Sandra Borba diz numa palestra dela, que eu acho bem engraçado, é não sermos fora da lei, fora da lei, né? Isso. Embora isso não tem nada a ver com a questão da nossa luta, né? De tentar derrubar esse sistema desigual, de sermos subversivos muitas das vezes. A gente está falando das leis divinas, das Isso. leis que Da lei são do amor, imutáveis. A da lei lei do da amor, da caridade. justiça, da caridade, que são leis imutáveis, que a gente precisa delas, né? E que estando sob a égide das leis divinas, as dores, mesmo que nos cheguem, elas não nos irão devorar, né? Não vão nos devorar. A gente vai Tem uma conseguir dar conta delas. verdade, Lili. Tem uma questão. Uma vez eu vi uma pesquisa de diversos países. A pesquisa perguntava assim: o que seria felicidade para você? Isso foi feito em, sei lá, em mais de 60 países. E eu achei muito interessante uma resposta de um pequeno país africano, que para eles a felicidade era a construção de estradas. Interessante. Para Uhum. uns é construção de grandes complexos turísticos e outras coisas, mas para esse povo, eles queriam ter acesso a ir e vir. Sim. Então, para eles, a felicidade se fazia na construção simplesmente de estradas. Quer dizer, Uhum. exatamente combinando essa questão do livro dos Espíritos, né? Isso. E A não gente pode depende da. sim ser feliz, Isso. né? Estando no orbe terrestre. Nós temos essa condição. Não a felicidade plena, porque ela ainda não pertence a esse mundo, pela própria estrutura do mundo, de ser um planeta de provas e expiação, mas uma felicidade relativa. Nós temos como viver com alegria. O problema é que a gente cria, né, esses casulos que, na verdade, nos esconde, né, nos esconde da divindade, nos afasta do outro, sobretudo das pessoas com quem convivemos. Nós somos seres que fomos feitos para viver mesmo em sociedade, para conviver com o outro. Inclusive, na convivência, nós progredimos, né? E para É verdade. progredirmos juntos. Não é para ser individual, não. O processo é coletivo, né? Somos milhões de almas aí ascendendo para Deus. Eu gosto sempre de lembrar isso. Se existe um determinismo nas leis divinas, esse determinismo é o progresso. É do átomo ao arcanjo. Então, todos nós, indiscutivelmente, vamos progredir e vamos alcançar a divindade. Uns mais rápido, porque conseguiram entender o propósito da existência. Outros mais devagar, mais lentamente, né? Talvez sofrendo mais, vivenciando o mal sofrer ao invés do bem sofrer, né? Mas chegará também. Essa é uma questão consoladora, no sentido de que aqueles que amamos, por mais difíceis que sejam, também caminharão para Deus, caminharão para a divindade. E aí eu gosto de deixar muito claro, porque nós temos sempre nas nossas lives espíritas, não espíritas, simpatizantes, pessoas de outras religiões ou que nem têm religião. Quando a gente está falando de Deus, nós estamos falando dessa existência suprema, que para a gente é, de fato,
a causa primeira de todas as coisas, como foi respondido a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Então, dê o nome que se dê, e ele não está circunscrito a religião nenhuma. As religiões, elas são um caminho, um dos caminhos possíveis a nos conduzir a essa divindade, né? Então, a gente se encontrou aqui no Espiritismo, o Espiritismo me preenche nessa minha busca por Deus, né? E me preenche também na perspectiva de viver as dores de forma um pouco mais resignada. Mas pode não preencher outros, e isso não é o objetivo. O objetivo não é a religião, né? O objetivo é Deus. Ele é o nosso grande objetivo. Chico, continuando aqui nas nossas reflexões, porque daí tem uma passagem de Jesus em Mateus, lá no capítulo 6, e versículo 34, quando ele diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que eu acho que vai bem de encontro do que você também está tratando. Basta cada dia a sua aflição. Porque muitas das nossas dores são resultados das nossas inquietações. Ou nós vivemos no passado, amargurando, né, coisas ruins que nos aconteceram, ou que a gente fez com outras pessoas, ou nós vivemos no futuro, projetando coisas para um futuro. E nós deixamos de lado a única coisa que, de fato, nós temos domínio, que é o aqui e o agora, né? A única coisa, em termos de tempo, que a gente tem domínio é o aqui e o agora. Então, nessa ânsia de vivermos no passado ou no futuro, nós vamos nos perdendo. E é por isso que os nossos corações se inquietam. É por isso que a dor nos bate mais forte, nos invade mais forte. É por isso, muitas das vezes, que nós amanhecemos no dia desnorteados. Meio que sem planos, sem perspectivas, preocupados, né? Porque nós estamos sempre pensando no depois, ou no que já passou, naquilo que nós não temos domínio. Nós não temos mais domínio do passado e nós não teremos mais domínio do futuro, não temos. O que nós temos é esse presente e é ele que a gente precisa trabalhar. E quando Jesus diz isso, é essa reflexão que ele nos está nos convidando. Agora, dizer isso para os outros, por exemplo, quando um amigo da gente está passando por dores, né? Seja a despedida de um ente querido que ele muito amava, seja uma doença, seja o desemprego, enfim, as diversas dores da vida e da alma, é fácil a gente dizer isso, né? Dizer isso para alguém que passa, olha, tenha calma, aguarde o dia de amanhã, não se perturbe, isso vai passar, usar aquela frase que Chico sempre colocava, né? Tudo passa, isso também irá passar. Mas dizer para nós mesmos, olharmos assim no espelho e dizer, calma, respira, isso vai passar. Não se perturbe por aquilo que você não tem domínio. É difícil, mas é por isso que a gente convida, a reflexão, ela precisa ser nossa, né? Ela inicia na nossa intimidade. É fácil dizer ao outro e difícil dizer a nós mesmos, mas é preciso. E quando a gente traz isso, é para dizer que sofrimentos, dores, isso faz parte do nosso cotidiano e das nossas vidas. Mas isso passa e é preciso que a gente encontre mecanismos para que essas dores não sejam tão agudas e não nos destruam. Por exemplo, nós temos pessoas que fazem meditação, é um ótimo caminho, né? Aquela busca de também se autoconhecer, e a meditação ajuda, a prece ajuda, o evangelho ajuda, a água fluidificada ajuda, né? Nós acreditamos nisso. A música, a arte, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no planeta Terra, a arte está nos salvando. E a arte na sua maior generalidade, né? A arte espírita, as músicas em todos os seus gêneros, os textos literários, tudo isso nos salva. E isso pode ser para nós portas ou janelas abertas para que nossas dores não se tornem tão agudas. Então, nós precisamos trilhar caminhos diferentes para que a gente não caia, né, num buraco tão fundo que não tenhamos forças para sair. Verdade. Chico, quer falar mais alguma coisinha dessa parte? Vou já contar uma historinha. Penso que você contemplou. Vamos ir. É Vinha de Luz agora, né? Só para, antes de você dizer Vinha de Luz, só para de onde é que a gente está pensando, que é esse trecho do Emmanuel, né?
É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as asas belas do seu céu. Então somos nós. As dores, né? Somos nós que criamos, mas também as asas libertadoras dessas dores são possíveis de serem criadas por nós. Pode cantar Vinha de Luz. Então vamos lá. Vinha de luz, nasce do amor, que nos conduz à paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor, que nos conduz à paz do Senhor. Ao sol na terra a ilumina, a nossa fé vem renovar. Pai, tua messe nos livra dos véus, e nesta prece louvemos aos céus. Vinha de luz, nasce do amor, que nos conduz à paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor, que nos conduz à paz do Senhor. Tua palavra é nossa oração, semente que brota no coração. Só o amor a nós nos conduz, só o amor a paz nos conduz. Vem, meu Senhor, vinha de luz. Que linda! Muito linda. E aí, aproveitando, né? A gente aí tá embalados em Vinha de Luz e buscando trazer um pouco da reflexão. Chico, nós temos só 18 minutos, como a hora passa, né? Voa. Mas vamos lá. Vou tentar ser breve. Tem uma historinha. Eu tenho alguns amigos aqui lá de Açu que estão aqui na nossa live. A Zeni, a Cássia, que eu vi. Acho que elas já ouviram eu contando essa historinha. Um beijo para elas. Juninho também aqui. Juninho de Pau dos Pés, né? Maravilhoso. E aí tem uma historinha que fala que, sempre quando eu penso nessa temática do bem, do mal sofrer, eu me recordo dela. Eu não lembro onde foi que eu ouvi. Lembro que foi numa palestra espírita, mas não lembro quem era o palestrante. Conta que um homem, ele trabalhava numa fábrica e ele produzia parafusos. Ele era um cara super do bem, assim, trabalhador, honesto, né? Esse povo da classe trabalhadora que luta muito. E todos os dias de manhã, quando ele acordava, o café dele estava pronto sempre. A esposa dele, muito companheira, o ajudava nesse processo, né? E ele tomava o café, depois ia para o trabalho, passava o dia todo, retornava para casa. Era um bom pai também, né? Para os filhos, um bom marido. Enfim, mas tem aqueles dias que você acorda com a pá virada. Já ouviu essa expressão, Chico? Com a pá virada? Pronto, tem aqueles dias, né? Porque a gente não consegue manter o equilíbrio todos os dias, não. E acho que até a gente conseguir isso, a gente ainda precisa galgar muito, né? Mas então ele acordou, teve um dia desses que ele acordou assim, chateado, mal-humorado, cansado da vida, entediado com o trabalho, super chateado mesmo. Acordou, tomou um banho, super mal-humorado, não fez nem a prece dele, não agradeceu pelo dia. Desceu, quando ele desceu para pegar as coisas dele para ir para o trabalho, a esposa já estranhou, né? Porque ele nem a cumprimentou direitinho, como ele sempre fazia. Ela disse, e o café, não vai tomar? Ele disse, não estou com fome.
e saiu com raiva. Entrou no ônibus, que ele pegava todos os dias. O cobrador do ônibus e o motorista estranharam, porque ele sempre cumprimentava todo mundo, né? E ele não cumprimentou ninguém, chateada, cara amarrada, chegou no trabalho, quando passou pela guarita, não cumprimentou o pessoal, o porteiro, e todo mundo estranhando. Foi para o setor dele, foi produzir os parafusos, que era o trabalho dele sempre, né? E aí, nesse dia ele ficou pensando, há 30 anos eu trabalhando nessa empresa, nunca fui promovido, fazendo os melhores parafusos que eu podia fazer, que saco, morrendo de raiva. Produziu vários parafusos, sem ter o cuidado como ele sempre teve, fez de qualquer jeito. Aquele dia que a gente faz as coisas só por fazer, então nesse dia ele estava assim. Saiu parafuso de todo jeito torto, parafusos não bem fechadinhos, né? E que não promovia segurança nenhuma. Tudo bem. Terminou isso, ele foi para casa, passou esse dia ruim, né? Fez tudo errado durante esse dia e foi embora. Então o dia passou, os anos passaram, ele fica velho e desencarna. Quando ele chega no céu, né, ou numa colônia espiritual, que ele vai entrar, a pessoa que está recepcionando diz assim, calma, me diga seu nome, preciso primeiro ver a ficha para saber se você vai ficar aqui. Aí ele diz o nome dele lá, e a pessoa olha e diz, nossa, não é aqui que você vai ficar, não. Você vai ter que ir para as zonas mais umbralinas por um tempo. Aí ele diz, como assim? Para os nossos irmãos católicos que estão aqui, né? As zonas umbralinas, em termos assim, bem... que não dá para comparar muito bem, mas seria uma espécie de purgatório, mais ou menos, né? Só para contextualizar e ficar mais claro. Aí ele diz, como assim? Eu fui um homem decente, eu fui responsável, trabalhei muito a minha vida toda. Ele diz, não, aqui consta que você matou 40 pessoas. Ele está totalmente errado essa ficha. Jamais eu seria incapaz de tirar a vida de alguém. Aí ele diz, não, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o seu mentor espiritual, a pessoa responsável pela sua reencarnação, e ele vai conversar com você. E assim eles fazem, né? Chama o mentor, ele diz, rapaz, o cara ali da porta, o porteiro tá doido. Disse que eu matei 40 pessoas, só se ele for louco. Porque eu mesmo não. Com certeza é outra pessoa e ele tá me confundindo. Aí o mentor projeta uma tela, né? E diz assim, vamos olhar a sua última existência? Aí nessa projeção, ele retoma aquele dia, único dia da existência que ele acordou com a pá virada. E quando ele retoma, passa tudo o que ele fez durante aquele dia. Inclusive a produção dos parafusos de todo jeito. A fábrica vendeu aqueles parafusos para uma empresa de ônibus. E a empresa colocou os parafusos no sistema de freio desse ônibus. Certo dia, o parafuso não bem feito, né, rompeu, o motorista levava 40 pessoas, o ônibus capotou e as 40 pessoas morreram. Veja, quando ele viu isso, ele ficou atordoado, né? E o mentor espiritual dele diz, por um segundo de raiva, por um segundo de ódio, muitas das vezes, por um segundo de tristeza ou de revolta, você é capaz de perder uma reencarnação inteira, toda projetada para você progredir, para você melhorar e retornar para o plano espiritual bem melhor do que quando chegou. Essa história, meus irmãos, historinhas que a gente gosta de contar, é para nos lembrar disso, que nós precisamos respirar mais, que nós precisamos beber a aguinha da paz quando nós formos abrir a nossa boca para falar mal das outras pessoas, para dirigir palavras dolorosas, que pesem, para provocar dores nos outros. Que a gente possa repensar e que a gente tenha muito cuidado, porque já pensou uma existência inteira, a gente tentando se melhorar, tentando progredir, os espíritos amigos nos ajudando, fazendo um trabalho enorme, né, de auxílio a cada um de nós, e nos perdermos por um segundo de ira. Veja, e por um segundo de ira, nós arrastamos dores amargas que podem nos acompanhar por séculos. Então, a gente precisa repensar como é que a gente está lidando com a nossa vida. Que lindo, essas suas narrativas são verdadeiras canções. Então, vamos de Aquarela da Paz, né? Em função do tempo.
Vamos sim. Para você encontrar a paz, é preciso ter a paz dentro do seu coração. Para você encontrar o amor, é preciso ter amor e amar o seu irmão. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho pra cantar com o coração. Precisa destrancar nossa janela e dizer que a vida é bela, conclamando a união. Para você encontrar a verdade, é preciso que a verdade esteja dentro de você. Ame, tenha paz, seja verdadeiro e verás que o mundo inteiro te convida a crescer. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho pra cantar nossa canção. Precisa destrancar nossa janela e pintar com aquarela os acordes da canção. Tão linda. E é isso, nós precisamos de paz, né? De paz. Verdade. Paz no coração, paz nos nossos dias, né? Nas nossas ações. Verdade, Lili. E essa canção, ela traz exatamente esse ponto que você falou, comentou, fez o comentário depois da narrativa, no sentido de que se nós tivermos paz, se nós irradiarmos essa paz, não quer dizer que nós sejamos verdadeiros sempre, mas a tentativa, a busca dessa paz é fundamental para que tudo aquilo que a gente falou sobre como a gente lida melhor com a dor, como a gente lida melhor com os problemas que surgem na nossa vida, né? Tudo isso está atrelado a essa vida de paz que a gente constrói. E a gente não constrói a vida de paz de fora para dentro, né? Essa vida de paz é de dentro para fora. E a partir das nossas próprias ações, do nosso dia a dia. Eu gosto muito quando a Alcídia fala assim, né? Dessa questão de trazer sempre a ideia para que a gente comece amando as pessoas que estão em casa. Então a nossa paz, ela é conquistada a partir do nosso seio familiar, a partir do nosso próprio autoconhecimento, né? E a partir disso irradiando essa paz para o mundo, né? Que seja isso, pequena. A menina grande. E o Cristo nos deu, né? Ele disse. E o Cristo disse, né? Eu vos dou a minha paz, não dou como o mundo dá, né? A paz de Cristo é uma paz convocativa. Porque eu acho que é complicado estarmos em paz quando nós percebemos, quando nós conseguimos ser mais solidários com o outro, né? Então, quando o sofrimento do outro nos toca, é difícil manter uma paz, essa paz mais ilusória. A paz do Cristo não, a paz do Cristo ela é convocativa, exortiva, assim, ela nos exorta. Eu lhe dou a paz, né? Mas é preciso que você seja construtor de uma manhã de paz. É preciso que nós também possamos ajudar, auxiliar os nossos irmãos a alcançar a paz do Cristo, né? A partir do momento que eu consiga alcançá-la também. Verdade, Lili. E essa luta pela paz não é no sentido da guerra, no sentido da luta, no sentido dessa luta fratricida, dessa luta que divide, mas é da ruptura desses, por exemplo, uma sociedade em que nós estamos, essa ruptura com os preconceitos. É isso, assim como Jesus também. Jesus rompeu o preconceito, rompeu tabus, rompeu paradigmas. Então, a gente precisa romper esses paradigmas, né? Para que realmente a gente tenha paz
Ninguém vai ter a paz discriminando os nossos irmãos negros. Ninguém vai ter a paz tratando a mulher como um ser menor do que o homem. Ninguém vai ter a paz enquanto milhões de pessoas passam fome nas calçadas. Ninguém vai ter essa paz enquanto a gente não romper esses paradigmas e lutar por essa sociedade igualitária. Mas não lutar com armas, como o próprio Cristo defende, né? Lutar com amor, com resignação e com a verdadeira transformação. Isso, Chico, perfeito você ter tocado nisso. Por isso que quando eu destaco, né, que essa paz é convidativa, que Cristo foi um grande revolucionário, né? A mensagem dele foi totalmente pacificadora, mas ele em momento algum se escondeu ou se esquivou de denunciar as injustiças. Nós, se queremos conviver com a dor de forma mais serena, precisamos também denunciar as injustiças. Precisamos também nos colocar na possibilidade de verdadeiros cristãos, aqueles que não vivem só nos templos religiosos, não, mas que estão nas ruas, auxiliando os seus irmãos menores. E quando eu digo menores, são aqueles que são marginalizados pela sociedade, por esse sistema que nos devora a todos os dias. Seria, inclusive, a luta pela derrubada desse sistema opressor. Eu acho que não tem como a gente ter paz enquanto nós não contribuirmos com a derrubada do sistema opressor, que oprime e que mata milhares de pessoas todos os dias, né? Seja de fome, seja nas garras da violência, violências de todas as formas, a violência do próprio Estado, né? E a forma como a gente lida com isso. Nós precisamos ser pacificadores, mas jamais podemos nos calar diante das injustiças. Acho que é o grande convite do Cristo para cada um de nós, né? Verdade. E aí, nos encaminhando para o final, né, antes de passar para a Chico cantar mais uma musiquinha, a Sandra Borba, ela destaca alguns itens que são importantes na construção dessa possibilidade do bem sofrer. Ela vai dizer que é preciso que a gente cultive a gratidão, mesmo quando estivermos sofrendo, agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que temos. Que às vezes a gente reclama porque nos falta o supérfluo, não é porque nos falta o necessário, né? Ela destaca que é preciso que a gente tenha aceitação, e a aceitação não é acomodação, mas é viver com alegria, diante das nossas dificuldades, mas viver com alegria. E ela destaca também o desapego, né? Como é que eu vou cultivar um bem sofrer, né? Ou viver de forma mais designada, totalmente apegado? E desapego, gente, na sua maior generalidade possível. O desapego das coisas materiais e o desapego também das pessoas. Porque, às vezes, o que a gente faz? A gente quer dominar as outras pessoas. A gente quer tirar delas a liberdade e sermos donos do outro. Então, a ideia do desapego é também para que a gente treine isso, para que a gente não queira dominar o outro, que a gente deixe que as pessoas sejam livres, né? Nas suas mais sublimes expressões. E a liberdade não tem nada a ver com libertinagem, tem a ver com o outro ser aquilo que ele quiser ser, desde que não fira a liberdade de alguém. Então, é mais ou menos nessa proposta que a gente entende o bem e o mal sofrer. E aí a gente vai para a musiquinha Voo, né? Vamos lá. Nós temos tempo ainda? Dá tempo? Pode dizer. Temos 6 minutos. 5. Então vamos lá. 5. Então a gente já poderia fazer... Depois, se você terminar, isso, eu já ia colocar isso. Queridos, nós temos 5 minutinhos. Chico vai cantar a música Voo. E a gente já gostaria de agradecer muito a vocês que nos ouviram até aqui. As nossas reflexões vão continuar, né? A gente vai conversando aí. Agradecer a espiritualidade por este momento, agradecer a Chico pela disponibilidade. Ele vai cantar, depois faz a prece final e a gente encerra. Só para complementar o que você disse sobre o que Sandra, né? Você parafraseou Sandra, e eu quero parafrasear você, mas dizendo o seguinte, que esse desapego tem que começar a partir dos nossos conceitos. Que a gente comece a romper com esses velhos conceitos, né? Isso começa por esse princípio. Então, vamos lá. Talvez um dia a gente possa navegar no mar de luz
a esperança de um amanhecer. Olhar pro céu e ver que o universo é sempre um grande mar. Olhar que as estrelas sempre vão brilhar e ser livres e voar. Livres e voar. Pisar o azul em busca de um lugar aonde raia o sol. Cortar os céus e ver um rio de luzes a escorrer no mar. E refletir no mar, no universo, os olhos de Jesus. E dar um grande voo, muito além da dor. E ser livres e voar. Livres e voar. Nesse momento final, vamos fechar os nossos olhos, sintonizarmos a nossa mente na figura do Mestre Jesus. Não na sua figura personificada, mas na sua figura energética, na sua aura, na sua imensa capacidade de nos acolher, de nos afagar, de nos guiar. E sobre esse manto gigantesco e maravilhoso do Cristo, vamos dizer assim: Senhor, muito obrigado pela semana, muito obrigado por este encontro, muito obrigado por todos que estamos aqui, muito obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, muito obrigado até pelos nossos inimigos, que nos ensinam a nos tornarmos melhores. Obrigado, Mestre, porque a partir da sua lição de vida, do seu exemplo, do seu amor, da sua paz, possamos nos embebecermos da sua fraternidade, irradiar essa fraternidade ao nosso irmão que sofre, ao nosso irmão que precisa. Que possamos irradiar essa felicidade a todos, sem distinção de cor, de credo ou de raça. Que possa abençoar a todos e que cada um possa dispor dos seus dons para disseminar essa mensagem tão linda que é a mensagem do Evangelho. Que essa mensagem possa chegar nos corações e nas mentes das pessoas. E que essa mensagem possa realmente trazer a verdadeira revolução, que é a revolução do amor e da paz. Assim seja. Assim seja, meus irmãos.